Daigo Boy Juros ontem foi no seu próprio programa para se justificar sobre as polêmicas que envolvem ele, a sua família e a sua carreira, que também ficou em jogo. Toda celebridade não está isento de polêmicas. Quando tu escolhes ser famoso ou celebridade, deve estar consciente que qualquer coisa ficará na boca do povo. Mesmo tiveram você ir no mercado para comprar folhas para ir comer em casa, virá notícia, ficarás nos paparazzis. A narrativa que o Daigo Boy Juros chocou em torno das polêmicas que envolve ele foi quando os internautas afirmaram categoricamente que Daigo quer arrancar a filha da Naila Cumbi para ficar com ele. Ele afirmou que cresceu sem seus pais e nunca iria arrancar a filha nas mãos de Naila Cumbi. Ele disse que não é perfeito, não é dono da razão. Também com tanta dívida, como seria perfeito? É impossível. O Daigo afirmou que não tem guarda da sua filha, nunca teve. Perguntado quem tem guarda da criança, ele se limitou em dizer que são coisas sensíveis. Essa parte vou deixar e não esclareceu nada. Nós cá já sabemos que quem ficou na guarda da filha de Daigo Boy Juros e Naila é a avó dela, mãe de Daigo, Dona Luísa Diogo. A decisão sobre a guarda da criança, ambos chegaram a um consenso que a criança deve ficar com a avó, porque na altura do consenso a Naila tinha projetos para cumprir fora do país. Foi algo consolidado. Que a sua relação com a mãe da filha deveria ser das melhores, mas infelizmente, pelo tudo que passaram, estão assim. Talvez no futuro podem se reconciliar. O Daigo diz estar na paz com Naila e pede perdão a ela se errou no passado e deseja a ela que brilhe na sua nova caminhada. Sobre o seu emprego ou seu lugar no Atrações, o Daigo falou que o atual apresentador de Atrações, o Elton Cinetti, não lhe tirou o seu espaço ou o seu lugar como apresentador, porque ele tem uma boa relação com Elton Cinetti. Ouviram bem? Ele não foi tirado do seu espaço no Atrações. O Cinetti começou a apresentar o programa quando o Daigo tinha ausências consecutivas sobre o caso do tribunal. Daigo está cheio de pendentes por resolver. Toda hora estava nos tribunais para tratar assuntos de dívidas ocultas. Quando ele percebeu que está a ter muitas ausências, ele pediu um tempo na emissora em causa, que é a Miramar. Nesse tempo que ficou fora da TV, sofreu descontos e as pessoas pensavam, por ser filho de uma figura importante do governo do dia, acham que ele é intocável. Até pensaram que ele mandava na TV Miramar, mas ele é como um qualquer colaborador. Ele chegou ao ponto de ser repreendido com seus chefes hierárquicos e foi dado processo disciplinar por conta das ausências no local de trabalho e respondeu o processo positivamente, aceitando o que passou nas mídias ou nas redes sociais, porque não foi nenhuma especulação. Sobre o mandato de captura sobre cheques sem fundo, para responder essa pergunta, começou com enrolações autênticas, acreditem. Ele começou por dizer: eu primeiro vou vos dizer o seguinte, eu aprendi uma coisa, eu só passo cheques para trabalhadores de uma empresa minha, eu não passo para familiares, não passo cheques para ninguém, não passo cheques para amigos, nem amigos de serviço. Eu prefiro ir ao banco, fazer uma transferência, fazer um levantamento e depois pagar. Mas posso passar para um irmão que vejo que esse não vai me fazer maldades. Perguntando que tipo de negócio ele faz, o Daigo disse que faz eventos, importações e exportações. E ele não foi ao detalhe sobre outros negócios. Depois da enrolação, o Daigo Boy afirmou que sim, houve um mandato de captura e chegou a ser preso. E lamentou muito o facto de ficar 24 horas no galinheiro, que naquele dia foi o pior momento da sua vida. Sobre os 5 milhões de meticais em causa, o que ele disse? O Daigo disse que nunca deveu essa quantia, mas sim já movimentou essa quantia várias vezes. Entre Daigo e Hugo, o que preferes? Ele preferiu ser Hugo, porque Hugo tem filhos, tem mãe, tem família, tem contas por pagar. Por que manter o Daigo? Perguntava a Juliana. Ele disse: escolheu ser Daigo para estar exposto. Saí da banca para ser Daigo e tudo que eu quis
ser. Tive problemas com a minha família, principalmente com a minha mãe, por abandonar a banca e se meter no mundo de entretenimento. Sobre a penhora dos bens, o que ele disse, o Daigo Boy Juros? O Daigo não deu a resposta que todo mundo ou todo moçambicano esperava. O Daigo disse: eu tenho bens que são meus filhos. Falar de cadeira, falar de cama não é relevante. E isso são consequências de negócio. Graças a Deus, em caso de terei onde cair morto, o que comer, o que vestir, o que assistir no dia seguinte. O Sinete, em jeito de provocação, perguntou se os oficiais chegaram de levar o grife, o drip, e o Daigo nos garantiu que eles não levaram nenhuma peça, nenhum artigo, e reforçou ainda mais que, quando cansa com certos artigos, tem oferecido seus primos, irmãos. Ele disse: eu não sou apegado a bens materiais. O Daigo, para se fazer de um homem forte na entrevista, ele disse: só nessa semana a lista é grande de penhoras. Eu não sou de lançar bifes. São consequência de negócio. Se você não consegue lançar bife, direcione os bifes para o Fred Josias. Ele é doutorado em bifes. Ele vai dar conta do recado, já que você não consegue lançar bifes. No momento da penhora dos bens do Daigo, ele estava em uma audição e tinha noção que, naquele dia, os oficiais estariam na sua residência para arrombar a casa e levar alguns pertences. Ele sentiu-se envergonhado pela situação que aconteceu, mas é óbvio porque ele foi dito que vamos na sua casa, porque ele não estava conseguindo pagar a dívida. Os ditos 5 milhões. Não sei se isso é verdade, mas ele disse que não é verdade que ele deveu 5 milhões de meticais. Sobre o seu amigo Fred Josias, o Daigo falou um pouco cedo com ele, para não expor a situação dele. E o Fred Josias prometeu não colocar o assunto no ar. Porque Fred, quando fala um assunto, aquilo explode. Todo mundo tem conhecimento. Por isso ele quis ligar um pouco cedo, pedir ao Fred Josias para não expor a situação do Daigo Boy Juros sobre a penhora, porque na altura que os oficiais estavam na sua residência, ligaram para o Fred para fazer algumas reportagens, ou fazer alguma reportagem. Faltando poucos minutos, o Daigo voltou a ligar para recordar, e o Fred garantiu ainda mais que ele não iria trair o Daigo, não iria trair ele. Em troca de audiência, Fred traiu o seu amigo. O Daigo lamentou bastante pela atitude do seu ex-amigo Fred Josias. Partiste meu coração. Eras um amigo, não amigo pessoal, dizia o Daigo Boy Juros. A amizade terminou no momento que o Fred colocou o assunto de penhora no ar. O que resta é apenas respeito por ser pai. Agora não falamos, mágoas não guardo e nem desejo negatividade com ele. Uma das pessoas que esteve com ele no momento de muita turbulência foi o Guzer Ramos, o seu amicíssimo. Espumou ou não espumou com a esposa, Jax? O Daigo respondeu essa pergunta. Deixem a minha relação em paz. Falo de familiares, amigos da onça. Eu sou casado pela igreja. Tem muita família envolvida nisso. Deixem as pessoas viverem as suas relações em paz. Por que digo isso? Por mais que a pessoa não esteja bem com alguém ou não haja algo, cada um, se chegar o seu momento, pode expor algo. A especulação não envolve um casal, envolve família no geral. Vou deixar bem claro, sou casado pela igreja. Se um dia isso terminar, vocês não vão me ver com anel. E também não vou ter problemas de dizer isso. E Daigo mostrou o anel no dedo, que ele ainda está casado. Ser filho mimado que nasceu no berço. O que Daigo respondeu a essa questão? Daigo respondeu o seguinte: eu não nasci de uma árvore. Eu mimo minha filha. Se teu pai carta água, pastou gado para te dar o melhor para si, ir à escola, era para ser melhor que ele. Ele mimou, não te mimou? Vai te mostrar a vida aqui. A vida não é fácil, mas mimou-te, vestiu-te, deu-te de comer. Se for isso, eu sou filho mimado. Eu nunca estudei numa escola pública. Minha mãe caminhava 17 quilômetros descalça todos os dias, de segunda a sexta-feira, para ir à escola. Minha mãe abandonou-me e fiquei com meu avô. Fui operado coração com 4 anos apenas, porque minha mãe ganhava bolsa de estudo lá fora. Ela disse: vou me formar fora.
Minha mãe deu-me escola, tudo, e fui estudar na vizinha África do Sul, sem chumbar. Outros voltaram viciados em Cape Town. Voltei para Moçambique, minha mãe disse, dou-te um ano daqui para frente ou tens que começar a sua vida própria. Segundo Daigo, a pessoa que mais moral lhe dá é a sua mãe. É a pessoa que mais lhe critica, é a sua mãe. A pessoa que mais odeia a narrativa que está aqui a ser passada é a mãe. As dívidas já foram pagas? Essa foi a questão do Elton Sinete. Daigo não queria responder essa pergunta. Acabou respondendo de uma forma estranha para os moçambicanos. O Daigo disse, não respondeu à pergunta do Elton Sinete. O país deve. O teu pai deve. Você atrasa renda. São coisas ínfimas e estou bem financeiramente. Não porque tenho que sair e começar a distribuir dinheiro nos bairros, não. Mas financeiramente eu estou bem. Falar de dívidas é um assunto que não vai acabar agora. O teu pai, de novo, deve na banca. Sua mãe deve na banca da zona. Deve comida. Deve um mês de renda. Se você nunca deveu no mundo de negócios, você está a vender apenas repousados. Isso é um facto. Falar de dívida não pode ser um tabu cá em Moçambique. O Daigo falou um pouco de tudo, aquilo que são as polêmicas que envolvem ele. O dito segunda-feira vamos falar não é aquilo que os moçambicanos queriam ouvir. Ele andou a fugir das perguntas da dupla Elton e Juliana, mas em todo caso deixou um recado para os toscos, como ele fala. Se não é inscrito, subscreva-se e dá like. Fica atento. Tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui.